futuro começa lá atrás. Começa com pessoas dispostas, pessoas que tiveram ideias e que mudaram nossas vidas. A televisão que você assiste, os computadores, os carros, os direitos que temos, a forma em que vivemos, a igreja que frequentamos. Tudo veio lá de trás. Já se perguntou como seriam nossas vidas sem essas coisas? Já se perguntou como estaremos daqui a 20 anos? É possível desenhar o futuro hoje, pois quem somos hoje define quem seremos amanhã. Desenhamos o futuro através dos hábitos que cultivamos no presente. Por isso, não estamos à espera do futuro, nós estamos criando o futuro. O sonho de Deus é que todos nós sejamos missionários. Então, antes de tudo, antes de começar a mensagem, antes de começar a falar o coração dos irmãos, eu quero te convidar aí aonde você está a orar. Porque nós só vamos conhecer a Deus quando nós começarmos a buscar Ele de forma como nunca buscamos. Para eu encontrar a Deus de um jeito do qual eu nunca busquei, eu preciso procurá-lo de um jeito do qual eu nunca procurei. Então se coloque à disposição de Deus nesse momento e fala: Deus, fale ao meu coração como o Senhor nunca falou. Dê clareza nas palavras, que o Teu Espírito Santo já vá de encontro ao meu coração. Faça intermédio entre as palavras do Renan e ao meu coração. Deus, para que Ele toque, para que a palavra dEle seja a única voz nítida na sua mente nessa manhã. Que você não se distraia, mas que você esteja atento a tudo aquilo que Deus tem para falar. Paizinho, te pedimos que o Senhor nos surpreenda nessa manhã, Pai. Fale ao nosso coração como o Senhor nunca falou antes. Que possamos ter em mente a nossa responsabilidade como igreja. Que possamos mudar o foco de, ao invés de enviar missionários, que possamos ser missionários dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro da nossa faculdade, Pai. Fale conosco nessa manhã, em Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Nós estamos na nossa série Desenhando o Futuro. Semana passada o Juan falou sobre a nossa visão, que é uma cidade transformada pela Igreja de Jesus. E hoje eu gostaria de falar aos irmãos sobre a nossa missão, que é passar Jesus à nova geração. Isso é uma missão muito importante, porque de nada adianta eu ser um cara que busca a Deus, se de alguma forma eu não passar isso para as novas gerações. Para a gente conversar nessa manhã, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Juízes 2, versículo 6 até o 10. Deixe sua Bíblia aberta aí, daqui a pouco a gente vai ler. E desde adolescente, desde muito novo, eu sempre gostei muito de ir em projetos missionários, como o João citou aqui. Como a Gabi contou testemunho semana retrasada, no projeto Invasão. E ali no projeto Invasão, nos interiores de Minas Gerais, para onde a gente viajava, eu conhecia amigos, eu conhecia pessoas, adolescentes como eu, na época, que eu falava: Deus, eu tenho certeza que esse cara vai ser um baita pastor. Eu tenho certeza que essa garota vai ser uma baita missionária. Eu conheci pessoas que eu olhava para a vida deles e eu via um coração inflamado, cheio da presença de Deus. Eu olhava para pessoas e eu tinha certeza que algum dia aquelas pessoas mudariam o mundo. Pessoas que eu jamais imaginava que um dia abandonariam a fé em Deus, mas infelizmente abandonaram. Hoje grande parte desses amigos estão aí pulando carnaval, frequentando centros de macumba, servindo em outras religiões. Ou seja, pessoas que eu nunca imaginava abandonar a fé em Deus, abandonando. Por isso que hoje eu queria te fazer algumas perguntas. Você consegue visualizar ou imaginar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, a próxima geração abandonando a Deus, servindo a outros deuses? Você consegue imaginar o seu filho sendo idólatra? Porque, como diz o Papa, ser oposto a Deus não é somente não crer em Deus. Ser oposto a Deus é eu depositar a minha fé em outros deuses. Portanto, eu acredito que não existe ateu. A pessoa pode até falar: eu sou ateu ao cristianismo.
Eu sou ateu a Jesus, mas não tem como alguém não adorar nada, porque todo ser humano busca alguma coisa para adorar. Seja o dinheiro, seja estabilidade financeira, seja seu emprego, seja sua família, todos nós adoramos alguma coisa. Por isso eu te pergunto, você consegue visualizar a sua próxima geração adorando, como aquele citou aqui na oração, vai ter em BH a marcha para Satanás? Você consegue imaginar a sua próxima geração andando nessa marcha? Caminhando para servir outro Deus, sendo totalmente idólatra? Eu fico pensando, será que quando fundaram essa igreja, há mais de 100 anos atrás, eles imaginariam que um dia essa igreja não estaria cheia, não estaria lotada? Agora em março vamos comemorar 108 anos de história. Será que daqui 100 anos ainda tem a possibilidade da nossa igreja estar aberta? Ou será que corremos o risco de um dia sermos fechados para culto e abertos apenas para museu, para casamento? Quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu ouvi muitas histórias de igrejas que simplesmente chegaram ao fim, de igrejas que simplesmente fecharam. Na Europa, existem igrejas que hoje só abrem para ser boates temáticas e cafeterias. Você consegue imaginar isso? Talvez você fale, não, Renan, isso é impossível, na minha casa não, porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Talvez você fale, não, impossível, meus filhos vão ser homens de Deus. Mas se você garante com tanta certeza que isso é impossível, o que você já tem feito para prevenir isso? O que você tem feito para transparecer Jesus à sua próxima geração? Não é impossível, porque com Israel aconteceu. Vamos ler. Juízes 2, 6 ao 10. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não tinha visto nem presenciado todas as obras que Deus tinha feito por Israel. Amém? Então Israel, como todos nós conhecemos a história, deixou o Egito ao comando de Moisés. Quando Deus convidou Moisés, Moisés não era um missionário, mas ele se dispôs a ser usado por Deus. A partir desse momento, Deus pega Moisés, põe na liderança do povo, eles saem do Egito, e desde então eles começam a atravessar o deserto para chegar na terra prometida. E durante todo esse tempo a gente vê na Bíblia que Moisés foi um cara que andou com Deus. Moisés foi um cara que presenciou. Moisés fala para Deus, se você não for, eu também não vou. Eu só vou se o Senhor for junto. Então Moisés o tempo todo ele estava diante da presença de Deus. Moisés o tempo todo estava buscando a Deus. Mas existe outro cara que o texto fala que quando Moisés morreu, Moisés não chegou a entrar na terra prometida. Esse cara que durante todo esse tempo acompanhou Moisés, ele assumiu a liderança do povo e entrou na terra prometida. E o nome dele é Josué. E o texto fala que enquanto Josué viveu, toda a sua geração ainda adorou ao Senhor. Mas aí quando você leu, logo que Josué morreu, nasceu uma nova geração que não tinha visto os feitos de Deus, portanto eles buscaram outros deuses. E para isso eu quero ilustrar aqui de uma maneira usada pelo pastor chamado Bruce Wilkinson, que ele mostra sobre as 3 gerações. Josué e Moisés, eles sentaram nessa cadeira. Moisés foi um cara que ele buscou a Deus o tempo todo. Moisés foi um cara que falava para Deus, como eu disse, se o Senhor não for, eu também não vou. Mas o texto fala que todas as vezes que Moisés ia orar, Josué ia junto e ficava sentado na porta, para ouvir o que Deus também tinha para falar. Moisés viveu com Deus, mas Josué foi uma testemunha ocular de tudo que Deus fez através da vida de Moisés.
Josué viu a coluna, Josué viu a sombra, a nuvem de fogo. Josué viu o maná cair do céu. Josué viu as pragas do Egito. Josué viu Deus abrir o mar vermelho para o povo passar. E sobre essa história do mar vermelho é muito interessante que uma vez um pastor disse em sua igreja que quando o texto fala de atravessar um deserto com os pés enxutos, de atravessar um mar com os pés enxutos, na verdade era uma hipérbole, era uma figura de linguagem, um exagero, que na verdade a maré havia baixado e eles atravessaram tranquilamente. E naquela manhã tinha uma senhora que ela sempre teve muita fé nessa história, uma senhora que sempre admirou porque Deus tinha aberto o mar vermelho. E ela foi para casa muito triste porque tudo que ela acreditava não era bem assim. Mas aí no domingo seguinte ela volta e ela vai falar com o pastor no final do culto e ela fala: pastor, Deus é mais poderoso do que eu imaginava. Sabe por quê? Porque antes eu acreditava que Deus havia aberto o mar vermelho para que o seu povo passasse, muito poderoso. Mas o Senhor falou que eles passaram com os pés enxutos. Então Deus é mais poderoso ainda, porque Ele afogou um exército inteiro numa água que não bate nem na canela. Josué, ele viu tudo isso, por isso que Josué, ele sentou nessa cadeira. Josué, ele buscava a presença de Deus. Todas as vezes que eles iam andar, que o povo ia caminhar, eles desmontavam o tabernáculo, que era um templo móvel. Todas as vezes que eles paravam, eles montavam esse tabernáculo para que Moisés pudesse adorar a Deus, para que Moisés pudesse buscar direcionamento de Deus. Mas o texto conta que quando Moisés entrava, Josué ficava sentado na porta. E que depois que ele saía, quando Josué via que a glória de Deus enchia aquele tabernáculo e falava com Deus, Moisés ia embora. Josué continuava ali porque ele também queria ouvir o que Deus tinha para falar. Josué sentou aqui nessa cadeira. Agora, a próxima geração, o texto fala que eles não viram os feitos de Deus. A próxima geração o texto fala que eles não presenciaram tudo que Deus fez. Moisés e Josué, eles viram tudo que Deus fez, mas a próxima geração não viu. A próxima geração sabia que papai tinha sido um baita homem de Deus. A outra geração, a segunda, sabia que papai tinha sido um homem que andou com Deus, um homem que ouviu a Deus. Mas eles não buscaram ser de Deus. Quando eles precisavam de algum milagre, eles pediam que papai e mamãe orassem. Quando eles precisavam de alguma história de esperança, ao invés de buscar Deus, eles pediam que papai e mamãe contassem as suas experiências. Por isso o texto fala que a segunda geração não conheceu quem era Deus. E por não conhecerem, por não terem experiências, eles não conseguiram passar para a terceira geração quem era Deus. E a terceira geração, o texto fala que eles tiveram um vazio tão grande de Deus, que eles foram adorar os Baalins. Eles foram idólatras, eles começaram a buscar outros deuses. Por isso eu já te pergunto, como você tem passado para a próxima geração sobre relacionamento com Jesus? Vamos chamar aqui essa primeira cadeira de a cadeira do compromisso. Homens que tiveram um compromisso de andar com Deus, de buscar Deus. Essa primeira cadeira, ela fala, olha, primeiro Deus, depois eu. Essa segunda cadeira aqui, vamos chamar, sabe quando você ia brincar com seus amigos e a sua mãe te obrigava a deixar seu primo mais novo brincar, ou seu amiguinho, e ele não sabia brincar, você chamava ele de café com leite. Não fede nem cheira, não faz diferença, tanto faz. Essa cadeira então é a cadeira do café com leite. E essa terceira cadeira é a cadeira da crise. Talvez a nossa geração, uma geração que não sabe o que acrescentar, mas sabe o que questionar. Uma geração que não sabe dos seus deveres, mas cobra os seus direitos. Uma geração que não sabe ensinar, mas quer o tempo todo questionar. Uma geração em crise, vazia de Deus, vazia de propósito, vazia de sentido. Vou dar exemplos. Abraão sentou aqui, na cadeira do compromisso com Deus. Eu imagino que quando Deus falou para Abraão, sai de sua terra, não foi fácil para Abraão. Não foi fácil para ele deixar toda a sua família, deixar sua estabilidade financeira, deixar sua segurança, deixar o seu futuro garantido. Não foi fácil. Mas primeiro Deus, depois eu. Abraão deixou a sua terra. O texto fala também que Abraão esperou a sua vida inteira por um filho. E já na sua velhice, Deus lhe concede um filho. E o que Deus pede para Abraão?
seu filho. Também imagino que não foi fácil para Abraão entregar Isaac para Deus, mas primeiro Deus, depois eu. Olha o nível de comprometimento. É isso que é andar com Deus. Não impede o que Ele te peça, não impede para onde Ele quer que você vá. Primeiro Deus, depois eu. Homens que estão dispostos a isso são homens que sentam nessa cadeira, cadeira do compromisso. Agora a cadeira do café com leite, segunda geração de Abraão, Isaac. Isaac não foi um homem que buscou andar com Deus. Na verdade, nós nem temos história para contar sobre Isaac. O que a Bíblia fala sobre Isaac, além de ser um filho de um grande homem e pai de um outro homem citado na Bíblia? Nós não temos nenhuma história para contar sobre Isaac, porque ele não estava disposto a sentar nessa cadeira. Abraão não soube passar para Isaac o que era relacionamento com Deus. E por Isaac não ter experiências, não ter esse relacionamento para contar, quem que é o filho de Isaac? Jacó. Significado de Jacó? Enganador. Se ajuntou com sua mãe para enganar o seu pai, para trapacear contra o seu irmão. Jacó foi alguém tão perverso que o texto fala que o seu próprio irmão jurou matá-lo. Davi sentou nessa cadeira, mas presta atenção, assassino, sanguinário, adúltero, mas ainda assim um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o que faz a diferença não são os seus pecados, mas o que você faz quando você peca. Porque Davi, quando o seu pastor, o cara que ajudava ele, chega para ele e aponta os seus erros, ele não fica se justificando, ele não passa o seu erro para frente, ele assume a culpa, ele fala, eu errei mesmo, eu pequei, por isso eu clamo a misericórdia de Deus, porque só a graça dele para me perdoar. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque não foi os seus erros que o definiram, mas foi o que ele fez com os seus erros. Agora a segunda geração de Davi, Salomão, começou muito bem. Quando Salomão assume o reinado, Deus concede ali para ele um pedido e ele escolhe sabedoria. Por isso Salomão foi o rei mais sábio que já teve em Israel. Mas Deus havia pedido 3 coisas para os reis de Israel: para não acumular cavalo, poder, para não acumular ouro, dinheiro e para não acumular mulheres. Só que com a sua sabedoria, Salomão ele tinha 2 formas de expandir o reino de Israel. A primeira era que ele invadia, matava e assumia o reinado. A segunda era que ele entrava, casava com a princesa, esperava o rei morrer e assumia o reinado. E nessa segunda estratégia, o texto fala que Salomão foi expandindo tanto o reino de Israel, foi acumulando tantas mulheres, que ele chega a ter quase 1000 mulheres. Você com dificuldade com a sua, imagina Salomão com 1000. Mas com essas 1000 mulheres, aos poucos ele foi permitindo que suas mulheres montassem, construíssem templos para a adoração dos deuses de seu pai dentro de Israel. Aos poucos Salomão foi permitindo que uma aqui, uma ali, uma ali, uma ali, uma ali, construíssem templos de adoração para outros deuses dentro de Israel. E a Bíblia fala que quando Salomão morreu, Israel estava perdida, tomada por idolatria. Começou bem, mas terminou péssimo. Café com leite. A gente não sabe o que é na real. Tem boas intenções, mas na hora de colocar em prática não consegue. Agora a terceira geração, o filho de Salomão, Roboão, a Bíblia fala que a crise no seu coração foi tão grande que ele dividiu a nação inteira. Um coração em crise tem poder para destruir uma cidade. Agora, se nós queremos desenhar o futuro e transparecer Jesus à próxima geração, nós temos que pensar, eu estou sendo aquele que está sentado na primeira cadeira, na cadeira do compromisso, na cadeira do relacionamento com Deus, ou eu estou sentando na cadeira que vai gerar pessoas em crises? Porque ou eu posso ter uma vida de comprometimento com Deus e mudar minha geração, ou eu posso ter uma vida de mais ou menos e gerar uma geração em crise que vai destruir a minha cidade. Em que cadeira você está sentando? Porque se queremos passar Jesus às próximas gerações, isso tem todo sentido. Precisamos escolher muito bem o que vamos fazer com a nossa vida. Então quem senta nessa primeira cadeira
É aquela pessoa que está disposta a fazer a diferença. É aquela pessoa que aqui no culto louva, que aqui na igreja serve, mas durante a semana serve muito mais, louva muito mais, busca mais a Deus. É aquela pessoa que trata a sua família como Deus tratou a igreja. É aquela pessoa que no seu trabalho dá o seu melhor, dá o seu empenho, que na sua faculdade é exemplo, é incorruptível, que não importa a proposta, ele não perde a sua integridade. Essa cadeira é a cadeira das pessoas que todos os dias têm um relacionamento com Deus, que apesar dos seus pecados, como João falou, colocam Deus em primeiro lugar, que trata a sua esposa com todo o amor do mundo, que trata os seus filhos, preparando eles para mudar o mundo, que prepara a próxima geração para fazer a diferença. Pessoas que vivem todos os dias, 24 horas por dia, vivendo uma vida intencional, buscando formas de servir, buscando formas de mudar o mundo. Porque como falamos outro dia, generosidade é eu viver em busca de formas de servir, é eu viver procurando uma oportunidade para amar. Pessoas que sentam nessa cadeira são pessoas que falam, primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois o meu trabalho. Primeiro Deus, depois as minhas dívidas. Primeiro Deus, depois os meus sonhos. Esse tipo de pessoa vai transformar a cidade. Agora, a cadeira café com leite, sabe quem senta aqui? Talvez você, me desculpe falar, mas que vem aqui, levanta a mão para adorar a Deus. E a mesma língua que louva a Deus aqui, chega em casa e xinga, humilha, maltrata, ofende. É talvez você que aqui na igreja é um amor de pessoa, mas no trânsito é mega agressivo. É você que aqui na igreja puxa o saco de todo mundo, mostra ser super gentil, mas no trabalho passa rasteira, fica enrolando no banheiro para não trabalhar, vende sua integridade, é corrupto. Você que erra e não reconhece seus erros, justifica, joga a culpa para o outro. Mas o problema é que são pessoas que sentam nessa cadeira que vão gerar pessoas que vão sentar nessa. É você, pai e mãe, que aqui na igreja levanta a mão para adorar, ministra, mas chega em casa no domingo de almoço e seus filhos te veem brigando, seus filhos te veem falando mal das pessoas, seus filhos te veem tendo um comportamento totalmente oposto ao cristianismo. Seus filhos te veem idolatrando as suas dívidas, idolatrando os seus sonhos, idolatrando os seus bens. São pessoas que sentam nessa cadeira, que vão gerar filhos em crise. Porque esses aqui vão olhar e vão falar assim, se isso aí é ser cristão, eu não quero. É o patrão que tem um empregado que se diz ser cristão, mas na empresa burla o serviço, dá um jeitinho de ganhar mais. É o cristão que na faculdade até comenta que é cristão, mas vai lá e faz tudo que os outros fazem, porque as outras pessoas olham e falam, se isso é ser cristão, eu não quero viver esse tipo de hipocrisia. Que tipo de cristão você tem sido? Você tem sido aquele de compromisso, que faz o que é certo, que busca a Deus, que faz a diferença? Ou você tem sido aquele cristão que aqui na igreja até ouve, escuta, mas em casa é omisso, não faz a diferença, é omisso no trabalho, é omisso na faculdade? Ou talvez você já está aqui, em crise, sem saber qual é o seu sentido, sem saber qual é o seu propósito. Indo para Apocalipse, sabe como que a gente pode definir essas cadeiras? Quente, frio e morno. Como você se define nessa manhã? Quente, frio ou morno? Porque o que Jesus fala em Apocalipse 16 é que Ele está a ponto de vomitar as pessoas mornas da boca. Porque o que faz as pessoas fugirem de Deus, o que faz pessoas terem crise, o que faz pessoas quererem distância de Deus, o que faz pessoas rejeitarem a Deus, não são homens de Deus, não são homens que escolheram pagar o preço de ser cristão, são homens que não quiseram pagar o preço, mas se dizem cristão. São homens e mulheres que usam da nomenclatura, mas não carregam o peso de ser cristão. E por isso geram pessoas totalmente opostas a Deus. Homens que não conhecerão a Deus, mas que apenas ouviram falar, que não quiseram se assumir como cristãos, mas conhecem de longe, que não se relacionam, que querem falar de algo que não pagaram o preço para conhecer, e falar de algo que não conhece é hipocrisia. Você confunde as pessoas de quem é Deus.
Você afasta as pessoas do que é ser cristão. Homens que apenas se dizem ser de Deus confundem e afastam as pessoas de Deus. Por isso que é tão sério quando Jesus fala que é melhor que você seja frio ou quente, mas quem é morno ele está a ponto de vomitar, porque você não ajuda, você não atrapalha, mas pelo contrário, você está o tempo todo indo ali disseminando pessoas. As pessoas mornas afastam as pessoas frias de Deus. É por isso que Deus preferia que você nem estivesse aqui, do que você estar aqui, se dizer cristão e não pagar o preço. Deus não gosta de meio termo, ou você é, ou você não é. Ou você escolhe ser cristão, pague o preço e viva como cristão e faça a diferença, ou não seja. Porque é impossível você dizer ser de Deus e não querer conhecer cada vez mais a Deus. E é impossível você conhecer cada vez mais a Deus e não querer falar de Deus para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus sobrinhos. Ou você escolhe ser e paga o preço de ser cristão, ou não seja. Mas não brinque de ser cristão, porque Jesus Cristo não brincou na hora de pagar o preço naquela rude cruz por você. O que você precisa entender é que ninguém está te obrigando a estar aqui, ninguém te força a entrar por essas portas, ninguém te obriga a ser cristão, mas se você escolhe carregar o nome de Cristo, porque cristão quer dizer pequeno Cristo, seja por inteiro, imite a Jesus Cristo, olhe para Ele todos os dias e saia de casa falando: eu quero fazer o que Ele fazia, eu quero servir como Ele servia, eu quero amar como Ele amava. Porque se eu falo que eu sou cristão e eu não vivo como, eu estou gerando pessoas em crise. E ao invés de estar com a missão de passar Jesus para a próxima geração, eu estou afastando Jesus da próxima geração. Presta atenção nisso, o que vai formar uma próxima geração apaixonada por Jesus, não são proibições, não são castigos, não são melhores colégios. O que vai formar uma próxima geração apaixonada por Jesus é o quanto você está disposto a estar ali, na cadeira do compromisso com Deus, em que o seu filho, em que o seu neto, o seu sobrinho vai olhar para você e falar assim: eu quero ser como ele é, eu quero amar a Deus como ele ama, eu quero servir a Deus como ele serve. Mas o quanto você está disposto a dar o exemplo para os que estão perto de você? De que adianta levantar a mão no louvor e chegar em casa a mesma mão que levanta, acusa, aponta, critica? De que adianta elogiar os irmãos dentro da igreja se dentro de casa só humilha a esposa, só humilha os filhos, só humilha o marido? Se no trânsito só xinga? É preciso a gente estar dispostos a sentar na cadeira do compromisso, na cadeira do relacionamento com Deus. Sabe por quê? Os seus filhos ficam confusos. Eles falam: na igreja o meu pai é um, mas em casa é outro. Na igreja o meu pai trata todo mundo super bem, em casa maltrata a minha mãe. Na igreja a minha mãe é submissa ao pastor, mas dentro de casa quer ser superior ao meu pai. Na igreja eles mostram que se amam, mas na mesa do almoço parece uma guerra. Os seus filhos ficam confusos e por isso a gente tem uma geração em crise. Por isso, meus amigos que um dia eu achava que iam ser pastores e missionários, hoje estão aí pulando carnaval, servindo a outros deuses. Por isso que se você falou que você não imagina os seus filhos sendo idólatras, servindo a Satanás, se você não imagina a nossa igreja fechada, você precisa olhar para a sua vida e começar a rever aonde você tem sentado. Quando as pessoas olham para você, elas veem alguém que tem compromisso com Deus, alguém que não fede nem cheira, ou alguém que vive em crise. Suas atitudes levam seus filhos a quererem conhecer a Deus ou a querer distância dessa hipocrisia? Porque o melhor ensino é o exemplo. O melhor ensino é o exemplo. Presta atenção nisso. A igreja é onde a sua vida com Deus é menos observada, porque é na mesa da sua casa, no almoço de domingo, no jeito que você se relaciona com a sua família, que a sua vida com Deus se evidencia. É quando você dirige que a sua vida se evidencia. É quando você tem problemas no trabalho que a sua vida com Deus se evidencia. Como estamos cuidando da nossa vida com Deus para ensinarmos sobre Jesus à próxima geração?
Talvez você chegue aqui no domingo e fala: eu quero sentar na primeira cadeira, eu quero ter compromisso com Jesus, eu quero viver Deus todos os dias. Mas durante a semana você vive como alguém que é café com leite, como alguém que é em crise. Já caminhando para o fim, eu quero que você faça 2 reflexões. A primeira é: em que cadeira você se encontra? E a sua resposta não pode ser baseada naquilo que você quer. Não pode ser baseada naquilo que você espera, porque a palavra fala que a gente vai conhecer a árvore pelos frutos. Então a sua resposta a essa pergunta tem que ser: quais têm sido os seus frutos? O quanto os seus filhos te veem buscando a Deus? Como os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos te veem tratando o seu marido, a sua esposa? Como os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos te veem servindo e amando as pessoas, te veem dirigindo, te veem falando do vizinho, falando do parente? Quais têm sido os seus frutos? Olhando para o seu casamento, o quanto os seus filhos têm vontade de um dia ser casados e terem família? Olhando para a forma como você trata os seus pais, os seus tios, os seus avós, o quanto a próxima geração olha para você e fala: eu também quero ter uma família, porque eu quero tratar tão bem como essa pessoa trata. Porque Jesus não nos fez por acaso, Jesus não nos fez só para frequentar uma igreja, Ele nos fez para ser uma igreja, para ter um propósito no mundo, e a nossa missão é uma geração totalmente apaixonada por Jesus, e aí sim, a nossa geração vai transformar a nossa cidade. Talvez você até tente se encontrar nessa primeira cadeira, talvez você até queira, mas aí é só surgir algo que você julga não ser mais importante do que Deus, mas aquilo é suficiente para você deixar Deus de lado e viver a sua vida carnal. Como você tem servido a próxima geração? Talvez o que falta é você mudar a sua visão e, como o Juan pregou semana passada, começar a ver a vida, começar a ver o mundo com uma visão do reino, com uma visão de serviço, com uma visão de futuro, de amor. Porque para a gente desenhar um futuro, a gente precisa começar a trabalhar agora, a mudar a minha visão, a mudar a minha missão e começar a agir de acordo. Não tem como eu passar a semana inteira por acaso e querer que no domingo algo faça sentido. Eu viver a semana inteira sem falar com Deus e querer que no domingo Ele mude a minha vida. Nós estamos investindo muito em nossas crianças e adolescentes aqui na igreja, muito mesmo. Mas não vai adiantar de nada se quando elas chegam em casa, ninguém investe, ninguém cultiva, ninguém incentiva. Não vai adiantar de nada se elas escutam na salinha que um homem de Deus trata bem a sua família, que uma mulher de Deus serve bem a sua família, que homens de Deus e mulheres de Deus fazem a diferença no mundo, se quando eles chegam em casa eles estiverem fazendo o contrário. O melhor ensino é o exemplo. E a cadeira que você se encontra vai responder a minha próxima reflexão. Como você tem preparado a sua próxima geração para ter experiências com Jesus? Quando eu tinha 14 anos, eu já contei meu testemunho aqui na igreja, eu vivi uma experiência muito grande com Deus, porque eu vi os médicos dizendo que eu nunca mais andaria, eu vi os médicos dizendo que eu nunca mais voltaria a enxergar, eu vi os médicos dizendo que naquela cirurgia de retirada de tumor cerebral, eu podia nem sair vivo. E da mesma forma que eu vi os médicos dizendo aquilo, eu olho para a minha vida hoje e eu não vejo nenhuma sequela, porque Deus fez um milagre. Mas eu vi essa experiência com Deus, os meus irmãos viram essa experiência com Deus, os meus pais viram, mas os meus sobrinhos não viram, os meus filhos que nem nasceram não viram, a minha noiva que não estava comigo não viu. Agora o que eu tenho que pensar é como que eu vou levar eles a terem experiências com Deus, porque não é vivendo de maneira carnal, é quando eu me disponho a viver de maneira sobrenatural. Porque nós não somos seres carnais que escolheram viver uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo durante um tempo carnal. Não tem como eu transferir a minha experiência para eles, mas tem como eu ensinar eles sobre ter esperança em Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz que Cristo em vós há esperança no mundo. Cristo em vós há esperança no mundo. Você quer mudar essa geração perdida? A esperança está em você.
Você quer levar Jesus às próximas gerações? A esperança está em você. A resposta para essa geração perdida é você. João 14, Jesus fala que se a gente crer no nome dele, a gente vai fazer coisas maiores do que ele fez. Você crê no nome de Jesus? Faça coisas maiores do que ele fez. Leve a próxima geração a ser apaixonada por Jesus, porque você vai fazer coisas maiores do que ele fez no nome dele. Cure, transforme, liberte, faça a diferença. Não viva uma vida por acaso, saia por essas portas e procure como levar a próxima geração a conhecer Jesus. Como estamos cuidando da nossa vida com Deus, para levar pessoas a serem apaixonadas por Jesus? Quando eu olho para o pessoal que estudou comigo no ensino médio, eu me entristeço muito, porque 3 já foram assassinados, 2 morreram por overdose, 4 suicidaram, 1 é morador de rua. Isso dói o meu coração. Eu olho para a rua, eu vejo meninas de 13 e 14 anos com vida sexual ativa, garotas de 14 anos grávida. Como que nós temos sido negligentes com a próxima geração? O que nós estamos fazendo para impedir isso de acontecer? Você tem toda uma bagagem, você tem toda uma experiência. Agora, como que você tem feito para transparecer, para transmitir, para transportar isso para a próxima geração? Não seja egoísta de guardar Jesus só para você. Se apaixone por Ele a ponto de que a sua vida grite que você ama a Deus. Que a sua vida grite que Deus transformou a sua vida. O que você precisa fazer é, em primeiro lugar, se dispor a pagar o preço de estar sentado na cadeira do compromisso. Em segundo lugar, ser intencional e levar as próximas gerações a também quererem sentar ali. Porque a nossa missão é apresentar Jesus à próxima geração. E a única forma de fazer isso é pagando o preço de sentar na cadeira do compromisso com Deus. É vivendo o que prega, é vivendo o que você acredita. Se você quer apresentar Jesus à próxima geração, se você quer que a sua família viva Deus, se você quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor, se você quer que de você saiam gerações apaixonadas por Jesus, você nessa manhã precisa assumir um compromisso, primeiro com você, segundo com o seu marido, com a sua esposa e com a sua família, e terceiro com Deus, de que você a partir de hoje vai viver uma vida diferente, vai viver uma vida intencional, vai viver uma vida que vai transmitir Jesus às pessoas. O meu apelo para você é que você saia de alguma dessas duas cadeiras e sente naquela, que você pare de viver uma vida de tanto faz e assuma uma vida de compromisso, que você comece a buscar respostas para a sua crise no compromisso com Deus, porque a sua crise pode levar outras pessoas a terem crise. O seu meio termo pode levar pessoas a terem crise, mas a sua vida com Deus só pode levar pessoas a terem vida com Deus. Se você quer assumir esse compromisso nessa manhã, eu te convido a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Todos os dias Ele está fazendo isso por você. Todos os dias Ele está calando montanhas. Ele está deixando as 99. Todos os dias Ele está fazendo de tudo para te encontrar. E nessa manhã você assumiu o compromisso de viver uma vida com Deus. E como eu sempre falo, a gente só vai encontrar Deus de um jeito do qual nunca encontramos, quando começarmos a buscar de um jeito do qual nunca buscamos. Que nessa semana Deus possa te surpreender. Que nessa semana você possa ver frutos do seu esforço. Mas que nessa semana, mais do que nunca, você possa buscar a Deus. Paizinho, nessa manhã assumimos o compromisso de viver uma vida intencional, de viver uma vida assumindo a missão de levar no Senhor as próximas gerações. Nos ajude a pagar o preço, que o Teu Espírito Santo todos os dias nos convença do nosso erro, nos convença do nosso pecado, que todos os dias possamos lutar contra o nosso pecado e ir em direção a ser parecido com o Senhor e fazer coisas ainda maiores do que o Senhor já fez, Pai. Deus, nos ajude a levar o Senhor à próxima geração e a transformar a nossa cidade através de uma igreja transformada pelo Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus que oramos, desde já te agradecemos, amém. Você